pessoal, eu sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesta aula, vamos aprender sobre operações de TEF, envolvendo sua configuração, parâmetros e também o painel do TEF, tá bom? Lembrando que algumas dessas configurações, que a gente vai ver, isso eu vou alertando, ele não se refere, por exemplo, a CTEF, TEF TOTUS, né? Ele se refere a outro parceiro, como por exemplo a PayGo, ok? Obrigado e uma excelente aula. Pessoal, sobre parâmetros, né? Eu coloquei as configurações aqui na tela, como vocês podem ver, tanto parâmetros acessando pelo ADM FM014, que é parâmetros que é por empresa, e também o corporativo, né, que é o TP_config_TF. Ou seja, se eu for utilizar pelo padrão da configuração do TFFM004, lembrando que essa configuração que será passada aqui é baseada neste componente TFFM004, há necessidade da configurações desses parâmetros, tá? Se você for utilizar pela CTEF, pelo TF-TOTUS, esse parâmetro corporativo precisa estar ativo e essas configurações desses parâmetros da empresa aqui também, por mais que é utilizado por uma outra metodologia, também precisa ser configurado. Basicamente, é meio que padrão essas configurações de parâmetro por empresa, tá? Independente do tipo do TEF. O que pode mudar é uma configuração ou outra, mas basicamente é utilizada mesmo independente da empresa do TEF, ok? O que determina, o que separa mesmo é esse parâmetro corporativo. TEF ou TEF TOTUS ou CTEF é utilizado, ativado esse parâmetro corporativo também, tá? Obrigado e uma excelente aula, pessoal. Antes de iniciarmos a configuração do TEF em si, é necessário efetuar a configuração de alguns parâmetros. Então, para isso, vamos vir aqui menu TOTUS, administração, consulta e o componente primeiro, né, o corporativo, ADMFL054. Então vamos pesquisar aqui por TEF, F4. Esse parâmetro TP_config_TEF, ele está configurado como 1 no meu ambiente, mas para a utilização desse processo ele deve estar como 0 para a configuração por esse componente, que é o TEF-FM004, tá? Quando é configurado como 1, utiliza esse componente, o FGRFM048 e 047, e é voltado atualmente para a configuração com o TEF no PDV Online, da CTEF e do TEF TOTUS, tá? Somente para esses dois, né, tanto a CTEF quanto o TEF TOTUS, que utiliza dessa configuração comum. Se for qualquer outro TEF, é interessante, antes de iniciar a configuração, de repente fazer uma validação ali no suporte para ver se teve alguma alteração, tá? Mas atualmente a configuração comum é somente para CTEF ou TEF TOTUS, tá? Para os demais é colocado como 0, ok? Mas aquilo que eu falei, compensa fazer uma verificação primeiro, se teve alguma alteração. Caso não teve, baseado na empresa do TEF contratada, aí é colocado como 0, tá? Então, vamos acessar o ADM FL034, que é o TEF por empresa, né? TEF e F4. Ele tem vários parâmetros aqui que acaba na consulta como TEF, mas só alguns aqui que são pertinentes para a gente configurar, tá? Se você utiliza a questão do cheque presente, você precisa configurar esse parâmetro em underline ativa, underline TEF, underline cheque, underline press. Então você configura ela aqui para ativar. Se você não colocar, deixar como 0 igual tal global, lá na venda do cheque presente ele não vai aparecer a opção TEF, tá? E também você tem logo acima, qual é a operação de transação TEF que está relacionada ao cheque presente. Você coloca aqui, tá? Outro parâmetro, in underline TEF, underline grava, underline log. Também é importante gravar os logs, seja no envio como no retorno, tá? Então configura como um também. Esse daqui, ó, in underline TEF, underline park, underline única, underline emis,
Esse daqui geralmente a gente não configura, porque não é todos, que ele define se o parcelamento do emissor será gravado em uma única parcela, ou seja, o cliente fez em 3 vezes, mas para a administradora vai gravar uma parcela só. O global dele é para não gravar, tá? Para gravar separado assim, como é pelo cliente. Se for em 3 vezes, ele vai gravar em 3 parcelas ali também, tá? Outro parâmetro bem importante, esses parâmetros que já vêm aqui, ó, igual de arquivo, relacionado a arquivo, que já vem a sua configuração como global, não há necessidade de efetuar manutenção, tá? Pode deixar do jeito que está, tá? Outro parâmetro importante que a gente sempre configura é o tipo TEF, né? Esse TEF underline tipo define se é dedicado ou discado. Isso aqui interfere lá no TEF FM004, tá? Então, se eu utilizo o discado, eu vou colocar o 2. Se eu utilizo o dedicado, o 1, tá? Timeout do TEF, né? Timeout. TEF timeout. Esse aqui é o tempo para esperar um retorno lá do gerenciador do TEF, tá? Geralmente ele vem 7 segundos aqui, mas tem clientes que geralmente coloca 15 ali para esperar ou 10. Aí vai de você. Geralmente a gente deixa o padrão que está aqui, que é 7 mesmo, tá? Outro, TP underline bandeira underline TEF underline discado, tá? Se a questão do TEF em si, né, se utiliza discado, ele já vem como o padrão aqui 1, que assume as bandeiras Visa, Master e Amex, tá? A 2 que é mais restrita, né, TecBan e Banrisul, e a 3 Hipercard. Geralmente a gente vem e coloca 1.3 para os dois formatos que vai vir, tá? É como meio que padrão, vamos dizer, tá? TP underline config underline TEF. Então esse daqui é a mesma coisa que tem lá no corporativo, mas ele tem por empresa. De repente, numa empresa você utiliza CTF e na outra Paygo, por exemplo, tá? A Paygo, ela é sempre utilizado o formato do TEF-FM004, não utiliza, por enquanto, esse novo configurador, tá? Vamos ver outra. Esse daqui, TP underline confirmação TEF pendente. Esse daqui é sempre a gente deixa aqui como um para confirmar quando a transação estiver atendida. Se a transação estiver atendida e por algum motivo ficar pendente, ele já confirma automaticamente, tá? Não há necessidade de você entrar lá no painel e fazer a confirmação, tá? Outro que é bem interessante, é bem imprescindível, questão da impressão aqui do cupom, gravação. Então, nesse daqui, ó, TP underline gravação underline cupom TF, vamos clicar. Gravar ou não o retorno do cupom do TEF. É interessante sempre deixar para gravar esses retornos, tá? Deixar comum. TP impressão TEF. Isso aqui, se você for utilizar em todas as empresas, replique para todas, tá? A questão da impressão dos comprovantes. Você imprime todos sem perguntar. Aqui você tem os tipos que você quer que pergunte primeiro. Geralmente a gente deixa para imprimir todos sem perguntar, mas vai de cada um, tá? O outro, TP underline impressão TEF. Outro aqui que também tem. Ele também tem para onde você vai imprimir. É uma impressora fiscal, LPT1, LPT2, vai gerar um arquivo texto, ou pelo monitor. Então aqui é sempre 404, que é pelo monitor, seja o Virtual Extrato, seja o meu monitor, tá? Então opção 4. Outro, TP impressão TEF Paygo. Tá? Esse daqui, no caso, você utiliza a Paygo, tá? Pelo gerenciador deles, sempre é configurado por completo ou resumido, depende do formato que você quer utilizar, tá? Esse, no caso, é voltado para a Paygo mesmo, tá? TP underline reimpressão TEF. No caso, chama o gerenciador para confirmar que eles têm os valores, né? Chama o gerenciador para confirmar, no caso, ou já altera a situação automaticamente que não foi imprimido, não foi impresso o cupom, né? Reimprimir TEF para transações sem cupom impresso, sem a notinha fiscal impressa, tá? Então a gente deixa comum já para se acaso não for confirmado, ele já alterar que não foi possível imprimir o cupom, tá? Mas se você quiser, você pode chamar o gerenciador para confirmar ou cancelar o pagamento. Aí depende de cada necessidade ou de cada cliente, tá? TP TEF utilizado, underline utilizado, né? Sempre manual, tá? Esse é automático, foi uma ideia que foi configurada lá atrás, mas hoje não está mais em uso. Então deixa pelo 0, que é o manual que já vem global ali também.
TP utiliza TF-PayGo, tá? Esse daqui, independente se utiliza o PayGo ou não, sempre tem que estar configurado, até pelo TF-TOTS ou CTF, tá? No caso da CTF, ela utiliza como um, aqui a linha, tá? Acredito que no caso da PayGo, aí depende. Pode ser que ela busque pelo portador da linha 10 e 40, ficando concatenado. Isso aqui você pode ver com a própria empresa, PayGo ou outras empresas, qual o formato que é enviado a adquirente, né, e a bandeira, né, se ela é concatenada desse jeito ou se não é. De repente, pode ser só a validação zero já é suficiente, tá? Mas isso aqui depende. No caso da CITEF, a gente já coloca como um aqui o TF-TOTS, tá? Porque ele já vai com uma outra configuração, tá bom? Então, esses aqui são alguns parâmetros por empresa que eu estou passando para vocês. Estava lá no início do vídeo da trilha ali, né? Os parâmetros. E a configuração tem alguns que são imprescindíveis configurar, mas tem outros que vai da necessidade de cada cliente, tá bom? O formato ali da configuração do TFFM004 e até o painel, que é o formato dessa aula, a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Obrigado e até a próxima.